Meus amigos, prazer estar aqui de volta com vocês e hoje eu quero falar de um assunto que para mim é muito caro, é um assunto muito pessoal, que é eu sinto um preconceito absurdo que está acontecendo e está sendo fomentado cada vez mais, que é o antissemitismo. Esse antissemitismo me revolta. Me revolta primeiro porque eu sou judeu e muita gente me odeia simplesmente pelo fato de eu ser judeu. Nem me conhece, nem sabe quem eu sou, se eu sou bom, se eu sou ruim, o que eu penso, qual é meu ideal político, minha ideologia, nada. A pessoa simplesmente me detesta porque ele entende que eu professo uma fé que ele nem conhece. Aliás, o Einstein já dizia isso, é mais fácil fazer a fusão nuclear do que acabar com o preconceito no mundo. E esse preconceito não é só contra judeus, preconceito contra judeus, contra negros, contra mulheres, contra gays, etc. Mas, no mundo judaico, isso me é muito sensível, principalmente pelo aquilo que nós estamos vendo no Brasil. Nós tivemos, no meu pensar, um governo totalmente equivocado que ficou no país anos, mas se apropriou de uma porção de valores judaicos e colocou esses valores como se estivesse adentrando no mundo judaico e ainda no mundo israelense, no mundo de Israel. As duas coisas não são verdadeiras. O mundo judaico é extremamente fracionado e dividido. Não existe uma ideologia para cá ou para lá. Aliás, existe uma brincadeira que se diz que entre dois judeus tem 3 ideias, 4 partidos políticos e 5 sinagogas, só entre dois. Então, são pessoas, o mundo judaico é um mundo de muita ebulição de ideias. Aliás, tem pouquíssimos judeus no mundo. E eu até brinco, não me matem porque eu sou um ser em extinção. Tem menos de 18 milhões de judeus no mundo. Só que esses 18 milhões são pessoas atuantes. E elas acabam participando, mas é 0,01 da população do mundo. E o mundo muitas vezes coloca culpas absurdas, como teorias conspiratórias, que os judeus querem gerir o dinheiro do mundo e usam o dinheiro do mundo. Só gente muito burra, muito ignorante, que não entende a complexidade do mundo, da vida, das engrenagens sociais. E isso me preocupa, porque esse governo passado, ele efetivamente, tentou se vincular a uma imagem de Israel. Israel não tem nada a ver com esse governo passado. Israel é um país totalmente distinto, é um país que aceita tremendamente a diversidade e tem uma grande diversidade, seja uma diversidade religiosa, seja uma diversidade comportamental, seja uma diversidade de gênero. A diversidade em Israel é da mais variada espécie. De população, de tipo de gente, tem judeu negro, que muita gente não sabe, tem judeu branco, tem judeu amarelo, tem judeu de tudo quanto é jeito, e também Israel tem uma porção de não-judeus, tem árabes cristãos e árabes muçulmanos que vivem também em Israel. Todos esses fazem parte da sociedade israelense e votam, igual qualquer um, assim como tem juízes, árabes, etc. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por conta do que eu senti que foi esse governo que tentou se apropriar de uma porção de valores judaicos e se vincular a Israel. Aliás, o próprio imbecil desse Al-Qaeda e desse Bolsonaro não foi estar com o Bibi ou querer se aproximar disso. E, obviamente, rapidamente o governo israelense entendeu que aquilo era um governo meio de gente não alinhada a Israel, então começou a se afastar. E esse governo que entrou, o PT, eu não quero entrar na questão nacional ou não. Eu acredito que esse é melhor do que o outro, não porque esse é muito melhor, mas porque o outro era muito pior. Mas nesse sentido, o que eu quero dizer é que a política externa feita pelo Celso Amorim, enquanto estava nas relações exteriores ou presidindo as relações exteriores como chanceler ou influenciando, foi sempre contrária a Israel, independente da razão. E uma vez eu fui tentar entender e fui falar com gente dentro do próprio governo do PT. E aí eu acabei entendendo que, na verdade, não querem brigar com Israel. É um anti-americanismo e um anticapitalismo. E entendem que Israel é um prolongamento das ações americanas no Oriente Médio e, por conta disso, acabam fazendo uma animosidade. Mas o que a gente vê, que o Brasil vota sistematicamente na ONU contra Israel. Aliás, Israel tem mais ou menos 15 reprovações na Comissão de Direitos Humanos. A Coreia do Norte tem uma só, o Irã tem uma só, Estados Unidos tem uma. Israel é o país que tem mais. Parece que Israel faz todos os problemas do mundo, só Israel desrespeita os direitos humanos. A China não desrespeita, o Irã que está matando mulher a todo dia
também não nos respeita, a Coreia do Norte, então, que ninguém sabe o que acontece lá, não nos respeita, é só Israel, que é uma democracia, que a imprensa é livre, que todo mundo pode veicular o que quiser. Então, esse antissemitismo me preocupa, eu nacional, vivendo no Brasil, me preocupa como o PT vai tratar essas questões e vai levar essas questões adiante nessa situação sempre odiosa contra o Estado de Israel, simplesmente por ser o Estado de Israel, simplesmente por ser um Estado judaico. Obviamente, eu não posso pactuar com isso e eu, obviamente, quero pedir para as autoridades, hoje, humildemente, que mudem esse tipo de coisa. Hoje em dia, os Estados Unidos estão com um governo democrático, muito mais democrata do que foi, então tem aí um Biden falando e tentando se alinhar com o Lula numa outra possibilidade e tomara que faça isso diminuir o anti-americanismo e, por consequência, também o antissemitismo que o PT tanto prega nesse país. Muito obrigado.